Não sei viver longe da cruz, teu sacrifício me resgatou. Eu queria convidar você a acompanhar o texto comigo, 1 Crônicas, capítulo 21. Diz assim a palavra de Deus: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão e levante um censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos do meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazes assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Eu acho que se fosse a Bíblia do Milico, teria traduzido esse finalzinho aqui assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se fosse a tradução da Bíblia do militar, tem a Bíblia do pregador, a Bíblia da criança, a Bíblia do militar, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Acho que seria assim o final desse texto, amém? Em sua cabeça, Pai, eu quero te bendizer e te louvar pela oportunidade que temos de ministrar a tua palavra essa noite. Eu quero pedir que ela possa alcançar corações, que ela possa trazer transformação à vida, que ela possa alcançar não somente a nós que estamos aqui presencialmente, mas as pessoas que estarão conectadas a esses canais, a essas fontes, que o Senhor possa falar poderosamente aos seus corações. Em nome de Jesus, eu creio que hoje é noite de transformação, de cura e libertação. E toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado somente ao teu nome, Pai. Amém. Bom, o texto já começa de uma forma muito clara. E o texto diz que Satanás, o demônio, o inimigo das nossas almas, incitou, lançou uma palavrinha no ouvido de Davi. E aí, em cima disso, eu trago o título dessa mensagem, que é a importância de guardar o nosso coração. A importância de guardar o nosso coração. E aí eu te chamo a fazer uma rápida reflexão. Quem foi Davi? Pô, Davi, meu amigo, tem gente aqui que faz tese de doutorado, tese de mestrado sobre Davi. Tem gente aqui que, se eu parar aqui, vai pregar umas 2, 3 horas só sobre o tema Davi. Davi o menino, Davi o jovem, Davi o apaixonado pela filha de Saul. Tem um monte de gente que poderia aqui revezar, né, à noite falando sobre quem é Davi. Davi é um cara que tem muitas histórias. Tem muitas abordagens que podem ser feitas acerca da vida desse homem. Porém, quando a gente chega aqui em 1 Crônicas, essa altura do campeonato, ele já havia passado por muitas histórias. Concordam comigo? Ele aqui não era o fugitivo, ele aqui não estava na caverna de Adulão, ele aqui não era o jovenzinho que cuidava das ovelhas do pai, ele aqui não foi o jovem que lançou através de uma funda e matou o gigante, não. Aqui, todas essas histórias já tinham passado, toda essa bagagem já estava na mochila dele. Ele agora já tinha sido ungido rei sobre Israel. E agora não era só o rei parcial, era que ele já era rei total. Traduzindo, muitos e muitos anos de experiência ele já tinha na bagagem. Mas o que ele fez? Contrariou uma ordem direta do Senhor. A gente precisa lembrar que essa questão do sancionamento era uma ordem vinda direta da parte do pai. Por que, eu pergunto a você? Por um motivo simples. Por que um rei fazia esse censoriar do povo? Para ele ter uma ideia dentro da questão militar, qual era o poderio que ele tinha, o poderio bélico que ele tinha, de tropas, de infantaria, de cavalos. Então ele pensava o seguinte: se eu quero entrar em guerra, eu preciso fazer o quê? Uma análise da minha capacidade militar, certo? E existia pecado nisso? Em princípio, não.
A gente faz, né, um levantamento, a gente faz é até contratado o IBGE para ser feito uma análise do povo como um todo. Até você pensa, não tem nada demais. Então por que Satanás lança essa seta? Por um motivo simples. Deus mandava que se fosse feito em momentos específicos esse censuramento, porque não era a vontade dele que as pessoas soubessem esse número. Por quê? Para não confiarem nem em carros, nem em cavalos, nem na força do seu braço. Eles só precisavam obedecer quando o Senhor falava: guerrei em meu nome, porque eu vou te dar a vitória. Essa era a grande questão na história de Israel. Diversas vezes eles passaram por combate onde eles eram minoria e eles tiveram experiências espirituais extraordinárias. E era isso que o Pai queria trazer a eles. Mais e mais experiências extraordinárias ao seu lado. Então, quando Davi chega e fala: vamos fazer o censuramento, ele queria o quê? Mensurar qual é o poder que o seu reino tinha. No momento que ele fazia isso, ele estava tirando a glória da mão do Senhor e trazendo para a mão dele. E com isso você pensa, mas era uma atitude tão simples. Poxa, os outros pais todos faziam. Que isso? Muitas vezes nós temos atitudes que podem parecer simples, mas que podem causar, né, digamos assim, um devastar dos nossos sonhos. Quem aqui nunca teve aquele amigo descolado, safo, desenrolado, que chegou diante de você e quebrou você na ideia para você fazer alguma coisa que ele achava maneiro? Quem aqui já teve amigo assim? Hoje eu vou levantar as duas mãos. Já tive um monte de amigo assim. Putz, no segundo grau, uma renca. Na faculdade, exponencialmente. No militarismo, ao cubo. Então, acho que nos meus quase 50 anos de vida, eu vivi quase todo o tempo em torno de pessoas que se achavam espertas. E que não somente se contentavam em se achar espertas, mas que tinha prazer em colocar você nas paradas que eles se metiam. Pois bem, quem quebrou Davi na ideia não foi pura e simplesmente mais um desses amigos furados que nós temos. Foi o próprio Satanás. E olha que interessante que a Bíblia podia dizer que ele usou um cavalo, mas não, ele mesmo soprou no ouvido de Davi. E é interessante, e eu até passei por essa experiência há pouco tempo no serviço. Um dos amigos lá do grupo da cerveja, chegou a gente conversando, não sei o que, o pessoal chamando: não, vamos botar um churrasco, vamos fazer, vamos acontecer, é do litrão, é da logneck, não sei o que, não, é do barril, e aí cada um lá fechando o seu clã dentro das drogas lícitas, entre aspas. E aí ali o pessoal tudo, aí eu cheguei, eu tava ali olhando e trabalhando, aí eu olhei pra ele e falei assim: e eu? Aí ele parou: te faço um convite pra gente ir no culto da capelania na quarta-feira. Aí ele parou, olhou sério pra mim, eu falei assim: vai vir rebordói, prepara. Eu falei que quando a gente fala tem que estar preparado para ouvir. Ele olhou e falou assim: engraçado. Todo mundo olha para mim e já me chama para o esquema, mas ninguém me chama para a igreja. Para zoação, para sacanagem, um monte me chama. Mas isso que você está fazendo, ninguém me chama. Aí ele parou, ficou em silêncio, virou as costas e saiu andando. Aí eu, caramba. Aí eu olhei assim. Porque essa é uma grande realidade. Muitas pessoas vivem num mundo que só chamam você para perdição. Só chamam você para esqueminha, para paradinha, para quebrada. É muito interessante que eles nem nominam as coisas, eles colocam adjetivos, eles colocam de uma forma subliminar, porque se for claro, muitas vezes você fala assim: eu não vou me meter nessa parada, isso é furada. Mas não, ele fala o quê? Vamos roubar um banco? Não, tem uma parada. Ele já maqueia. Não é assim que funciona? Quem aí que já foi da pista sabe o que eu estou falando. Né? Quem não foi, levanta a mão pro céu e dá graça a Deus. Mas quem conhece o mundo sabe o que eu estou falando. Tem uma paradinha aqui, um negócio aí vai fortalecer, mas sempre tem aquele que traz o contraponto. E assim aconteceu com Davi. Um dos seus capitães chega para ele e fala: poxa, meu rei,
vive o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, daquela amansada, assim, meu rei, será que é isso mesmo? Isso é contra a vontade do Senhor. E você, rei, você é um cara tão experiente, tão amigo de Deus, tão fechado com Ele. A gente já participou de tantos combates e vitórias, vivendo esse momento milagroso. O senhor tem certeza que quer fazer isso? O senhor tem certeza que quer entrar por esse caminho? Só que aí, como eu disse, na Bíblia manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele fala, essa é a minha decisão. E aí, quando eu chego e nesse momento da decisão, eu me lembro que eu comentei algumas semanas atrás sobre a Sin City, sobre a cidade do pecado, sobre Las Vegas. E aí, quando as pessoas entram nos cassinos, ali você tem as ilhas de jogos. E nas ilhas de jogos você tem um croupier. E dentre essas ilhas de jogos existe uma que é a roleta. E é interessante que você tem o teu dinheiro. O dinheiro é teu. E ninguém, quando você chega perto de uma mesa, bota uma arma na tua cabeça e fala, bota teu dinheiro na mesa e aposta a ele. Ninguém faz isso. Quando você chega diante daquele jogo, a escolha de querer participar daquilo ou não é somente sua. As fichas são suas. As decisões são suas. Não, mas tinha uma mulherzinha falando aqui, tinha um cara me incentivando e tal. Mas de quem são as fichas? Suas. E do momento que você pega as suas fichas e coloca elas na mesa, ele grita, façam as suas apostas. Traduzindo, é exatamente o que acontece na história da nossa vida diversas vezes. Quando a gente chega diante de algumas situações, a gente olha e fala, uau, que situação é essa? E aí, normalmente, o que a gente faz? A gente analisa. Não é isso? E se você parar para lembrar aqueles filmes de cassino que você vê, normalmente é o quê? A pessoa vai, para em volta, olha, fica ali analisando, estuda o jogo, e aí ela se empolga, vê que alguns ganham, aí ela vai, fica toda animada, fica toda forte, e ela faz o quê? Eu vou entrar nessa parada também. Dificilmente alguém já encosta, a não ser que já seja um jogador, quanto mais um jogador acostumado. Quando você chega de primeira, você chega ressabiado, você chega tentando entender. Mas uma coisa é fato, quando você escuta o croupier falando, façam as suas apostas, e você decide pegar as suas fichas e colocar sobre a mesa, seja lá em linha, número, cor, o que quer que seja, e ele lança a bola na roleta, e ele gira aquela roleta, ele fala exatamente, as apostas estão encerradas. Do momento que a palavra é dita, o que tem que acontecer, vai acontecer. Davi, quando chegou e falou, faça o censuramento, diante daquele questionamento, ele podia ainda tomar a decisão de pegar de volta as suas fichas e não fazer aquilo. Mas quando ele toma a decisão de falar, não, é assim mesmo, aí literalmente o croupier fala, apostas encerradas. O que ia acontecer? Ele não sabia, mas ele tomou uma decisão e ele apostou nessa roleta. O fato é, Davi perdeu. E após Davi perder, a gente vê que ele recebeu um boleto para pagar aquela dívida dele. E nesse boleto a gente vê que Deus ainda amoroso deu 3 opções. Foram 3 as opções que Deus trouxe para Davi. O problema é que quando você pega o texto e você segue, as 3 opções são meio complexas. Você quer praga, você quer cair na mão do inimigo, você quer fome, o que você quer? Tem as opções. E aí Davi vai, em meio à loucura que ele tinha tomado, a decisão errada que ele tinha tomado, ele pesa as consequências. E aí vem uma reflexão para você. Há algumas semanas nós falamos sobre a questão do filho pródigo.
E o fato é o seguinte, o pai foi assassinado pelo filho pródigo, a gente conversou sobre isso. Se você quiser, você pega, clica o link na descrição, aí minha mulher vai botar o link na descrição, para cima, para baixo, pronto, mulher, depois você bota lá o link na descrição. Ou quando acabar o vídeo, ela bota nos comentários depois no YouTube, na continuação. O fato é, existia a questão da ministração do filho pródigo, onde ele levou metade do que o pai tinha. Ele matou o pai em vida. Mas o fato é, quando ele decidiu ir embora, o que coube ao pai fazer? Respirar fundo, secar as lágrimas na medida do possível e seguir em frente. Sabe, Davi tomou uma decisão errada. Agora Deus chegou para ele e falou assim, diante da sua decisão errada, a minha mão vai pesar sobre você. Isso não vai ficar impune, porque foi um grande erro que você cometeu. Só que agora você precisa arcar com o seu erro. Você precisa arcar com as consequências das decisões que você tomou. O mundo acabou? Não. Sabe, eu estava vendo uma situação, lembrando quando a Bolsa quebrou, em 2006, 2008, se não me falha a memória. Foi 2008. O fato é, muita gente que era rica de manhã, de tarde estava pobre, muita gente que perdeu metade do seu capital, muita gente perdeu 40%. Muita coisa aconteceu. O fato é o seguinte, muita gente desesperou, alguns se mataram. Mas teve gente que parou, respirou fundo e teve que se reinventar. Talvez essa seja a história da tua vida nesse momento. Talvez você tenha passado por um grande revés, uma grande perda. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você ainda tem fichas na mão. Você ainda tem um portfólio. Talvez você fale, mas as firmas que eu tenho, ações hoje estão quebradas. Ora para essas firmas. Você está entendendo que eu não estou falando somente de bolsa de valores, eu estou falando da tua vida. Eu estou falando da tua continuidade, das suas histórias, dos seus sonhos. Talvez você chegue e fale, não, mas eu investi nisso aqui, deu errado. E agora eu tive que dar 3, 4, 5 passos atrás. Perdi tudo. Não, respira fundo. Você ainda está respirando, então há fôlego. Se há fôlego, há vida. Se há vida, há esperança. Então se apega a essa esperança e continue a tua caminhada. Não importa o que aconteceu, não. O que... Até me permita corrigir. O que importa é, se você sabe que errou, não cometa os mesmos erros, fato. Mas não quer dizer com isso que a tua história acabou, não, de forma alguma. Levanta a tua cabeça, volta para a arena. Eu lembro de uma forma muito interessante, como vocês sabem, eu lutei boxe durante um tempo, então eu acompanhava como era a progressão do staff, né? Como era a evolução do ranking mundial. E talvez você não saiba, para você pedir ao campeão mundial para lutar com você em detrimento do cinturão, você pode ser qualquer lutador de boxe profissional do mundo? Sim ou não? E aí? Pode ou não pode? Não. Você... Olha só a pergunta, a interpretação de texto. Qualquer lutador de boxe profissional do mundo pode? Pode. Só que é só ser ranqueado? Aí vem o detalhe. Você precisa ser ranqueado. Mas como o outro disse aqui nos bastidores, a voz da consciência falou, você precisa ter uma caminhada. E uma caminhada de quê? De vitórias. Por quê? Para você chegar ao campeão mundial, você precisa estar entre os 10 primeiros do ranking. Somente os 10 primeiros do ranking podem pensar em pedir para lutar com o campeão, tentando buscar também o cinturão. Ah, mas então quer dizer que eu estou levantando, eu sou o milésimo, eu sou o trigentésimo, eu sou o centésimo, eu sou o 42 agora, 42, tá lá. Aí eu vou, minha próxima luta eu perco. Pum, caí para 105. Acabou minha carreira por causa disso? De forma alguma. Você precisa se levantar e entender onde foi que você caiu, por que você perdeu aquela luta, fortalecer as suas bases e seguir para o teu sonho, que é ser campeão mundial. Poucos são os lutadores que não tiveram nenhuma derrota no seu cartel, pouquíssimos. Então, em nome de Jesus, se você teve derrotas, se nessa, aspas, roleta da vida você andou perdendo algumas fichas, se no jogo de ações você investiu em algumas ações falidas, eu quero te dizer, levanta a tua cabeça e continua a caminhada. Só te peço uma coisa, não cometa os mesmos erros. E Davi estava ali exatamente nisso. Ele cometeu o erro,
E agora ele estava diante de 3 opções complexas, e ele escolhe dentre as 3 a menos pior à vista dele. Ele decide fazer o quê? Eu prefiro escolher cair na mão do Deus vivo, porque o Deus vivo ainda é misericordioso, os homens não são. Então, mesmo sabendo que se eu cair na mão desse Deus, ele prometeu que coisas ruins vão acontecer, ele há de ter misericórdia de mim, dessa nação. E assim ele fez a escolha. E a Bíblia vai falar sobre 70 mil homens feridos. 70 mil homens foram tocados por causa dessa decisão errada. E com isso a gente entra numa outra vertente, numa outro viés. Sabe? Dentro do militarismo, se um soldado toma uma decisão errada, o que tende a acontecer com ele? Tomar uma cadeia. E toma uma cadeia, toma um cascudo, perde um final de semana no quartel para pensar na vida, ok? E a vida continua. Porque o nível de responsabilidade dele é muito baixo. Então, quando ele vai, toma quase um cascudo de adolescente, ó, tá de castigo aí, vai ficar largado uns 2 dias, vai perder o final de semana, né? E aí você pensa bem para não errar de novo, e acabou. Mas quando você chega num sargento, e um sargento comete um erro, e eu vou botar como se fosse uma equipe de serviço, um comandante da guarda toma uma decisão errada, e se for numa situação de conflito, de combate, há uma grande chance de pessoas saírem feridas. Porque ele não soube colocar no posicionamento certo, ele não soube escalar as pessoas certas, ele não soube dar as ordens certas. E aí, quando a gente sai desse nível, a gente vai um oficial de dia, quando ele toma decisões erradas, por mais às vezes que existam adjuntos da guarda dizendo para ele, oficial, caminho ruim, vamos por outro. Não, eu decido. A chance de mais pessoas saírem feridas é maior ainda. Agora eu saio dessa esfera e vou num campo de batalha, um comandante de batalhão. E quando um comandante de batalhão move as peças de forma errada, centenas de vidas podem ser ceifadas. O que eu quero dizer com isso é que quanto maior a nossa caminhada, quanto maior o nosso galardão, quanto maior a nossa posição, seja no mundo físico, quanto mais no mundo espiritual, maior a responsabilidade que recai sobre nós e maior é o risco que temos de ferir muitas pessoas quando nós erramos. E é por isso que a Bíblia fala, não impõe as mãos precipitadamente sobre ninguém. Para que justamente essa pessoa, numa situação de combate, não venha o quê? Titubear e fazer com que muitos venham a se machucar. Sabe, esses dias eu recebi mais uma notícia daquelas tristes, muito tristes, sobre mais uma grande igreja, que houve uma situação de escândalo e que agora ela está passando por uma situação de racha. Aí você pergunta, por quê? Por que você fica triste? Eu fico triste primeiro porque é mais um guerreiro que não conseguiu permanecer fiel até o fim. Essa é uma vertente. Mas a segunda vertente é que, diante disso tudo, se houve um racha, normalmente num racha, você tem uma porcentagem que está numa igreja, uma porcentagem que vai para outra igreja, a nova igreja que foi aberta, e uma porcentagem que vai para o mundo. Então, de repente, você fala assim, caramba, que triste, essa igreja rachou. Lógico, é triste que uma igreja rachou, principalmente num motivo como esse. Fato. Mas a grande questão são aquelas pessoas que ficam pelo caminho. O barco divide. Uma parte vai num barco, outra parte vai no outro. Mas uma parte morre afogada. Então, eu quero convidar você a tomar muito cuidado com a história da sua vida. O que você tem feito? Eu conheço muitas pessoas que estão presencialmente e outras que eu sei que estão assistindo, que têm promessas ministeriais. Então, que em nome de Jesus, se você tem promessa ministerial, você não faça como o rei Davi fez aqui. Que você não empreste seu ouvido para Satanás, porque a decisão errada dele custou 70 mil. E não ia parar por aí. O mais interessante é que o texto vai nos dizer que, vendo essa história acontecer, ele toma uma decisão. E eu convido você a voltar lá no texto. E aí a gente vê lá no 13 ele dizendo, eu estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia na mão do Senhor, que são misericordiosas, do que na mão dos homens. Aí ele continua. Versículo 15. Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir.
E quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia contra este mal e disse ao anjo destruidor: basta, retire sua mão. E o anjo do Senhor, que estava junto à eira de Araruna, ou de Ornã, dependendo da sua tradução, o Jebuseu. E Davi ergueu os olhos e ele viu o anjo do Senhor. Ele viu o anjo, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Não há nada melhor do que, diante de uma situação de erro, você fazer uma introspecção e se humilhar diante do Todo-Poderoso. Clamar a Ele por a sua misericórdia para que as coisas possam mudar. O outro versículo ainda vai dizer o seguinte: Davi falou a Deus: por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal. Mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa do meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Dá uma pausa aqui. Eu sei que você lê a Bíblia. O que vai acontecer com a história de Davi lá na frente? E exatamente aonde degringola? Na sua casa. Na sua linhagem. O que ele pediu aqui? Exatamente isso. Muitas vezes você está colhendo na sua vida aquilo que você pediu. O pedido foi o quê? Eu errei. Para de matar o povo. Eu reconheço o meu erro. Mas que caia sobre a minha linhagem. Que caia na minha ramificação esse peso. E foi exatamente o que aconteceu. Você que lê a Bíblia e conhece a história, sabe que lá na frente vai acontecer um monte de desgraça onde? Na família de Davi. Então, se você está tomando decisões erradas, eu quero pedir uma coisa para você. Se não por você, pela sua família, se arrependa. Peça perdão ao Senhor. Pois bem, continuando. Estava ali, aqueles homens se humilhando. O anjo da destruição, com a espada desembainhada, apontando para aquela terra. E eles já tinham visto o que tinha acontecido, que no versículo anterior vai falar dos 70 mil. E eles não aguentavam ver mais sangue, mais morte, mais sofrimento. Então, o que cabe a mim fazer? Me arrepender. E aí, quando ele se arrepende, aí eu chamo você mais uma grande introspecção. Isso tudo aqui é um livro extraordinário de vitória. Olha que fantástico isso. Senhor, por que uma palavra como essa, simples? Essa palavra é como um grande filme de romance. E um vai para aquela distância, que aí você chora, fica triste, aqui, mas agora vai entrar a parte 2 desse filme. É como se a gente chegasse até o final de um filme até agora. Pum, acabou o filme. Agora vamos começar a filmar o segundo. E agora é a grande estreia dele. E eu quero convidar você a se empolgar, a entrar no cinema para essa nova grande estreia. Para esse novo filme de 1 Crônicas 21, onde vai dizer, após no último capítulo, Davi tendo errado diante do Senhor e tendo feito a escolha de ser a mão do Senhor que pesasse sobre a nação e não a mão dos homens, chorando e pensando que poderia haver misericórdia na mão do Senhor, diferente do que os seus inimigos. Então, agora, ele vê o anjo com a espada na mão diante da cidade de Jerusalém. E diante da cidade agora está aquele anjo e ele fala, o que a gente pode fazer? Eu pequei, eu errei. Recaia sobre mim, mas não sobre esse povo. É muito interessante que o Senhor contempla o que ele fala, mas não fala agora diretamente com ele. O que o Senhor faz? Fala através de um homem de Deus. Deus se revela ao homem de Deus e manda, vá Davi e leve o meu recado. Eu não vou falar direto com ele. Não está merecendo. Estou triste com ele. Então fala você que está pagando preço, que tem mantido uma vida de integridade, vai lá e entrega o recado para ele. Manda ele sacrificar diante de mim.
manda ele recomeçar, manda ele voltar atrás em meio às suas decisões com um sacrifício. E eu quero que o sacrifício seja exatamente nessa era, na era de Araúna. E olha que bonito. Davi, diante disso, escuta a voz, agora não de Satanás, mas escuta a voz do homem de Deus. E ele segue em direção ao recomeço. Ele segue em direção ao pedido de perdão. Ele segue humildemente, agora já vestido de pano de saco, com o rosto no pó. Agora ele já se quebrantou diante do seu erro. E aí quando ele vai indo naquele lugar, Deus não é Deus de confusão, faz o quê? Permite que aquele homem, junto com seus 4 filhos, também vejam o anjo do Senhor. E até interessante, né? Esses filhos, tem uns filhos que são complicados, né? Quando eles vêm, a Bíblia fala que os filhos meteram o pé e deixaram eles sozinhos na pista, né? Ah, filhos. Né? Tipo assim, um anjo destruidor com a espada na mão, pai, fica na tua velhice que eu vou correr. E os moleques meteram o pé, né? Se esconderam, né? E aquele homem já tá vendo o que tá. Que isso que eu tô vendo diante dos meus olhos? De repente aparece Davi. Aí ele fala assim, meu amigo, eu juntei Lé com Cré, já vi que isso é coisa espiritual. E quando o rei chega e fala, eis que eu tenho um edito, eis que eu tenho aqui um mandado, eu preciso das suas serras para sacrificar ao Deus Altíssimo com um objetivo, que cesse as mortes e o sofrimento de Israel. Para e pensa se fosse um governo socialista. Ah, falei de política. Puxa vida, cara, eu não gosto de falar de política na mensagem, mas da piada aqui encaixa. O que ia acontecer? Terra está confiscada, nós precisamos fazer agora uma reforma agrária espiritual, não é isso? Nós vamos agora montar aqui, fazer uma licitação. Ai, meu Deus do céu, a piada é triste isso, mas é sério. Vamos fazer aqui uma dispensa de licitação, porque é emergencial. Por quê? Tá morrendo gente de... Eu tô lendo jornal ou tô lendo a Bíblia? Engraçado, né? Parece que eu já ouvi isso. Deixa pra lá. Né? Dá a sensação que eu tô... É o jornal que tá passando? A praga tá chegando, tá morrendo um monte de gente, a gente precisa fazer emergencialmente alguma coisa? Olha isso aí, eu acho que eu já vi isso aí já. Pula, continuando aqui, depois edita. Depois dá corta esse pedaço aí. O fato é o seguinte, ele chega diante daquilo e fala assim, a nação precisa da sua terra. A nação tá morrendo gente inocente, a gente precisa de ajuda urgente. Sabe o que esse homem faz? Ele fala, pelo bem de todos, pelo bem da nação, eu não só entrego a minha terra, mas se a coisa é emergencial, os meus bois estão aqui, as juntas de boi que é de madeira, você já corta, já faz a base da lenha, e eles estavam no meio da colheita. E ainda pode fazer oferta de cereais ao Senhor, tudo pelo bem da nação. Então aquele homem... Eu fico imaginando, quando a gente fala da questão de galardão, o galardão daquele homem. Ele não questionou, ele não refutou. A culpa não era dele, mas calma aí, não fui eu que errei, foi o Senhor. Não, ele pensou o quê? No bem maior. Pô, mas calma, ele tá tirando o sustento dele agora, cara. Vai fazer oferta, vai tomar a terra, cara. E o meu sujeito, ele podia chegar e negociar. Não, rei, calma aí, eu tô colhendo aqui, eu tô no meio da colheita. Eu tô aqui fazendo separação do trigo do joio. Eu tô aqui debulhando... Deixa só acabar isso aqui, espere mais uma semana, só para poder adiantar a obra aqui, e aí depois você faz o que você quiser com a terra. Ele podia negociar? Podia. Mas ele pensou no bem maior. Sabe, a Bíblia tem nos chamado em todos os momentos da história, em diversas histórias, chegando principalmente à história de Jesus Cristo, a importância que é você parar de olhar para o seu umbigo e começar a olhar para o teu próximo, amando ele como se fosse você mesmo. O que é se entregar pelo seu próximo? E agora esse homem está entregando o que ele tem pelo seu próximo, mas o rei, que já havia errado, toma uma decisão acertada e fala, calma, Araúna, calma. A gente vai chegar a um consenso. Realmente, eu vou precisar disso tudo aqui. Eu preciso fazer com que isso tudo aconteça. Mas eu não posso chegar diante do Deus Altíssimo. Eu não posso entregar a Ele algo que não me custe nada. Eu não posso chegar, depois disso tudo que eu fiz, e receber de você, trabalhador,
homem do campo, homem humilde, pegar tudo que é teu, espoliar o que é teu, para tentar tampar um erro com o outro. Não, 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 não. Não, é momento de reconstrução, é momento de corrigir erros. É isso que a palavra está falando para a gente precisa reconstruir a situação, a gente precisa recomeçar, dar uma nova visão na nossa caminhada. Não dá mais, não dá mais, não dá mais para brincar. Eu quero dizer para você que esse momento, eu creio que Davi com seu staff, com o homem de Deus que estava ao seu lado, chega e fala, não é mais hora de meninice, não dá mais, chega de erro. É hora de mudança, é hora de acerto. E eu chamo a igreja do Senhor a viver a mesma coisa. Chega de meninice, chega de brincar. Chega de mimimi, está na hora de levantar, acordar. Está na hora de olhar onde errou, reinvestir, corrigir o erro. E vida que segue. E bola para frente. Tem muita coisa para acontecer, tem muita história ainda para correr. Você é lutador há muitos anos, você perdeu um combate, mas foi humilhante, pastor. Não interessa, você é ranqueado. Não, mas eu perdi muitas posições. Você não pode tirar... Você não pode perder a visão do cinturão que você sonhou. Você não pode se contentar com chegar para os seus netos e falar assim, não, eu fui o 25 do ranking. E quando aquela luta que eu cheguei ao 25 foi muito linda. O campeão mundial era fulano de tal. Se eu tivesse lutado com ele naquela luta. Está na hora de parar de florear histórias e ser verdadeiro. Porque os seus netos vão perguntar, mas vovô, o que aconteceu? Porque depois da próxima luta que eu lutei no ano colocado, que eu queria entrar entre os 10 logo, eu não queria subir de pouquinho, não. Eu tomei um piau dele e a partir daí eu nunca mais lutei. O que você vai construir na sua descendência com isso? O que você vai construir com a sua igreja com isso? O que você vai construir com a sua história com isso? O que você vai ter de bagagem? Sabe, tem um casal na igreja que passou por uma situação de revés recentemente. E eu tenho levantado uma coisa sazonal. Diante da situação da crise, muita gente perdeu o emprego, muita gente morava de aluguel, muita gente não teve como continuar a sua agenda, teve que voltar para dentro da casa da família. Muita gente está vivendo isso nos dias atuais. Tiveram que juntar os cacos, pai, tio, primo, e estão morando ali confinados dentro de uma casa, esperando a tempestade passar para tentar recomeçar. O problema é que alguns estão ruindo em meio a esse momento. Em meio a essa tempestade, alguns estão tentando ir para o convés. E as ondas estão batendo. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Se a onda está batendo, o melhor lugar que você faz estar é dentro do barco. A menos que você tenha a fé de Jesus, que vá para o lado de fora e mande o vento calar e o mar se calar. Porque se você está nesse patamar, eu quero convidar você. Deixe de covardia e sai de dentro do barco. Porque tem muita gente precisando da sua ajuda. Agora não, pastor, eu não sei, eu estou titubeante, eu vou pular do barco. O que você acha que vai acontecer? Vai melhorar as coisas para você? Você vai morrer. Então, em nome de Jesus, ou você fica dentro do barco, clamando, chorando, jejuando, buscando por um novo de Deus, ou se você já está no momento diferenciado da sua luta, se você já se sente forte o suficiente, vai para o lado de fora e dá ordem aos demônios para que parem de afligir o teu barco. A questão é, tome uma atitude. Ficar chorando lá no fundo, abraçado com um saco de batata, não vai mudar nada a história. E talvez seja isso que alguns estejam fazendo. Uns estão pulando o barco, querendo a morte. Outros estão choramingando pelos cantos e nada muda. Sabe quem tem mais uma coisa legal? Aí você conversa com alguma dessas pessoas e fala, e aí, você está tentando recolocar-se? Não, a coisa está difícil, está tudo fechando. Eu conheço pessoas que estão recebendo emprego no meio da pandemia. E não estou falando de um caso, não. Tem pessoas sendo contratadas. Sabe por quê? Porque as firmas aproveitaram uma coisa extraordinária. Janela de oportunidade. E aí vem uma coisa para você refletir. Se tua firma não faliu e você foi mandado embora, é papo de fazer uma introspecção. Será que foi só corte de despesa ou é porque você era um mau profissional? Você era um mau servo de Deus?
Pronto, aí agora desligou, tu te trocou. Porque a moda é essa, né? Falou alguma coisa que eu não quero ouvir num culto pela internet, eu troco de canal e vou pro outro que fala: oh, as flores são vermelhas, as rosas são azuis, as margaridas são amarelas, e Jesus criou o mundo e vamos ser felizes com ele na eternidade. E será que isso está tirando a tua fome? Será que você está te botando de novo no mercado de trabalho? Será que isso está quebrando a maldição espiritual que está sobre a tua vida? Então, em nome de Jesus, reflita. Porque muita gente está perdendo emprego e muita gente está sendo contratada. E aí você pergunta, mas como isso? Só está sendo contratado quem está saindo lá do fundo do barco, com currículo embaixo, mistério, com currículo na mão, com saquinho à prova d'água, com snorkel e com máscara. E está caindo para dentro desse gigante. Mas sabe um outro detalhe, já que a gente está falando de Davi? Não está caindo pura e simplesmente na força do seu braço. Não. Está caindo na força do Senhor. Porque quando nós mandamos o devorador sair, quando nós mandamos o desemprego sair do nosso pé, quando nós mandamos o espírito de miséria nos abandonar, nós não mandamos na nossa força, nós mandamos em nome de Jesus. Aí sim você vai ver diferença na tua história. Aí sim você vai ver as coisas começarem a acontecer. É hora de acertar os passos. É hora de buscar. É hora de juntar força. Talvez você faça parte de uma família que a esposa não trabalhava, que o filho mais velho não trabalhava. É hora de dar uma revisada nisso. Será que não é hora de você acordar e entrar para o mercado de trabalho? Será que não é hora de vocês se juntarem como família e ajudar um ao outro? A Bíblia fala um ao outro ajudou, disse esforça-te. Será que não está na hora de você entregar um pouco mais de você? Eu convido você a refletir. Ou você vai ficar no fundo do barco, choramingando, abraçado com um saco de batata. A decisão é sua. As fichas são suas. Em nome de Jesus, você tome decisões acertadas. Davi tomou decisões acertadas. Depois de tanto errar, ele falou, chega de errar. Agora chega. Não quero, eu quero sim a terra, porque o Senhor deu uma ordem e eu quero cumprir, mas eu quero que seja pago um preço justo, porque nesse lugar eu vou fazer algo especial para o Senhor. Sabe o que é mais interessante, meus amados? Nesse momento, a casa do Senhor era composta de tendas. E quando você continua a leitura bíblica, você vai ver que nasce de uma forma diferenciada nas decisões de Davi a vontade de construir um templo. E aonde foi a escolha para que fosse local de adoração? Eu pergunto. Nesse terreno que foi comprado por um preço justo para honrar o Senhor, virou um referencial de adoração para Israel. Sabe, talvez seja a hora de você rever a história, rever a sua vida. Talvez seja a hora de você analisar onde você errou. Talvez seja o momento de pedir perdão. Talvez seja o momento de pagar o preço pela coisa certa. Mas ainda falta um detalhe antes dessa mensagem terminar. Ele precisava fazer o quê? Ele precisava construir o altar. Uma outra situação que nós temos é: não basta somente você entregar. Você precisa fazer da forma correta. Não basta somente eu vir e dizimar na casa do Senhor. Eu preciso fazer da forma correta. Sabe, uma coisa comum aqui, tá? E aí fica aí, ó, aproveitar o momento de reflexão para a igreja. Você tem transferido seu dízimo para a conta da igreja. Eu glorifico a Deus pela tua vida que tem sido ofertante e dizimista nessa casa. Amém. Mas eu quero convidar você a profeticamente lançar a mão de um envelope, pegar o comprovantezinho ali, o boleto que seja, colocar dentro desse envelope e escrever e depositar no gasofilácio. Que haja uma mudança de atitude em algumas famílias a partir de hoje, em nome de Jesus. Isso é profético. Isso é de Deus. Você tem sido ofertante, você tem sido dizimista, amém. Mas é o que está escrito aqui, não basta comprar o campo. Não basta comprar por um preço justo. Não, tinha que edificar um altar. Existem situações que precisam acontecer de uma forma coordenada para que você possa alcançar um objetivo macro.
para que você possa conquistar uma grande vitória. Então, a Bíblia é repleta de situações onde você toma atitudes com simbolismo. Olha que profundo isso. Então, convido você. Ah, pastor, eu estou transferindo, não sei como guarda nada de dinheiro. Tranquilo, amém. Pega um canhotinho. Pega teu envelope e fala, transfiro no dia tal, não sei o que tal. E entrega. Porque a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que eles entregavam seus dízimos e ofertas aos pés dos apóstolos. E aí isso tudo tem um sentido espiritual, e a gente já conversou sobre isso, eu posso fazer uma outra ministração, sobre a questão do quê? Você mostrar ao dinheiro qual é o lugar dele. E ele não está num campo de senhorio, mas ele está sendo lançado aos pés. Isso aqui é semente sendo lançada no chão. É mistério isso é profundo. Nesse 1 ano eu nunca falei isso, estou falando hoje, porque o Senhor está me direcionando a isso. É semente lançada ao solo, solo fértil. Eu não lanço semente em qualquer lugar. Ah, mistério, aleluia. Então, a partir de agora, eu quero convidar você a fazer isso. Pastor, eu tenho que trazer... Não. Use o meio digital, não tem problema. A questão é a atitude profética, é outra história. Então, diante da atitude profética, você vai começar a colher aquilo que você tem plantado. Glória a Deus. O altar agora está edificado. As coisas estão acertadas. O sacrifício é colocado sobre esse altar. E a palavra de Deus diz, e pouca gente explora esse texto. Muita gente vai explorar um texto que Elias passou. Quando ele luta... Se é que a gente pode chamar isso de luta, né? Quando há um embate entre os profetas de Baal, e não Elias, mas ele estava representando o Deus de Israel. E naquele momento que ele chega ali, a gente vê que a palavra de Deus vai falar em 1 Reis o quê? Que fogo do céu desce e consome o holocausto, não é isso? É um texto muito explorado. Agora eu convido você a sair lá de Reis e vir aqui em Crônicas. E abre lá em Crônicas, vamos ver o que acontece? Versículo 22, dá esse lugar a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Vende-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi que o rei, meu senhor, a tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que os dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais, para além, o trigo e a oferta de cereais, dou tudo. Porém, Davi disse a ele, não, eu vou comprar pelo seu valor inteiro, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Eu não vou fazer socialismo com as tuas coisas, não. Eu vou entregar o que me custou, porque eu sei que fui eu que errei. E é interessante que Davi pagou a ele 7 quilos e 200 gramas de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor. Ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos. E invocou ao Senhor. Sabe, depois dele invocar o Senhor, a Bíblia fala que ele lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Pouquíssimas pessoas pregam sobre isso, falam sobre o fogo de Elias, mas Davi também experimentou isso. Fogo de Deus caiu nesse lugar. Mas a história não termina aí, meu irmão, e eu quero convidar você a olhar. Porque depois que o fogo do céu desceu sobre o altar, o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Sabe, talvez exista a guerra acontecendo contra você. Talvez você esteja passando um momento de luta e você está precisando fazer o quê? Construir o altar, pagar o preço correto, se arrepender, reconhecer, para que a mão pesada do anjo, que a espada que está contra você, contra a tua vida, contra a tua saúde, contra as tuas finanças, possa ser recolhida, para que você possa viver um novo momento na tua história. Eu profetizo sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, decisões acertadas, para que vocês possam colher o sobrenatural da parte do Senhor. Eu profetizo que você tomará a decisão correta e o fogo de Deus vai descer sobre a tua casa e vai consumir o que não provém dele. E toda barreira espiritual vai ser quebrada em nome de Jesus. Não é invenção minha, eu estou lendo o que a palavra de Deus me diz, meu irmão. São decisões acertadas que te levam a um lugar sobrenatural. São atitudes certas que te levam a viver sobrenatural. Então que em nome de Jesus você possa decidir. Chegar diante desse mar, chegar diante desse vento da ordem, cessa. Cala-te.
porque eu quero andar sobre as águas. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você a, olhando sobre os seus pés, olhar para os seus pés, olhar para você. Porque o se levantar nesse momento quer dizer mudada de posição. E mudar de posição quer dizer mudança de atitude. Que profeticamente você possa estar mudando de atitude na sua vida. E a mudança de atitude possa te levar a novos caminhos, a novas conquistas, a nova vitória. Eu não posso prometer que a tua próxima luta, objetivando o cinturão, vai ser fácil. Não, eu não vou fazer isso. Seria imprudência da minha parte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não interessa se você ganhou ou perdeu a última luta. Eu quero te dizer que com Deus Todo-Poderoso você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então saia do corner. Entre para dentro dessa arena. Calce as suas luvas. Preste muita atenção nos sinais. E vamos para o combate. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada homem e mulher que está conosco essa noite. A Bíblia fala que se nós falarmos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e fazemos do Senhor um mentiroso. Então, primeiramente, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Mas existem algumas coisas que são simples. Em contrapartida a outras, Pai, não são tão simples, são um tanto quanto complexas. Eu quero pedir ao Senhor que venha a descortinar diante dos nossos olhos aonde foi que nós deixamos a dracma cair, Pai. Venha descortinar diante dos nossos olhos, Pai, para que nós possamos enxergar os anjos que estão afligindo a nossa vida. Abre os olhos espirituais dos homens e mulheres de Deus que fazem parte desse ministério. Nos dá visões, nos dá sonhos, nos dá revelação, Pai, em nome de Jesus. Porque esses homens, quando viram o anjo do Senhor com a espada na mão, eles não pensaram em brincar, eles não pensaram em filosofar, eles sabiam que era emergência. Que em nome de Jesus nós possamos, numa situação emergente, agir da forma correta, Pai. Que nós não vemos mais a procrastinar, mas nós vemos a agir, Pai. E agir pela fé, em nome de Jesus. Senhor, às vezes nós temos somente sementes e não vão ser suficientes, mas nós queremos lançar num solo fértil, Pai. Porque um solo fértil vai permitir que nós venhamos a ter provisão, Pai, para mais e mais caminhadas, Pai. Deus, fortalece os nossos passos, fortalece as nossas vidas. Nos dá discernimento da forma certa de combater, Pai. Que golpes usar. Nós dependemos de Ti, nós declaramos que sem o Senhor nós não somos nada. Vem em nosso auxílio, Senhor. Vem em nosso auxílio, Espírito Santo. Porque nós queremos no final de cada combate desse. Assim como lutadores levantam a bandeira do seu país, levantam a bandeira das suas academias, nós queremos levantar a bandeira de Jesus. Porque um dia Ele se entregou por nós e nós queremos honrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda na nossa caminhada. Eu quero apresentar nesse momento de oração cada semente que tem sido lançada nesse ministério, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que haja a multiplicação das sementes em nome de Jesus. Que no momento de debulhar, que no momento de ensacar, aquelas pessoas que estão à frente do ministério possam ter discernimento para que nenhum devorador, nenhum migrador, nenhuma praga fique no meio dos nossos celeiros, Pai. Nos dá discernimento espiritual, Pai, na condução dessas verbas, dessa provisão, Pai, que o Senhor tem mandado para a tua casa. Da mesma forma, eu quero apresentar cada um daqueles que têm sido dizimistas, cada um daqueles que têm feito primícia na tua casa, Pai. Que haja superabundante safra para eles, Pai. Superabundante colheita. Talvez alguém tenha feito, Pai, de qualquer forma. Mas eu profetizo que a partir desse dia, Pai, mesmo que assim tenha acontecido, decisões corretas estão sendo tomadas. E nós agiremos profeticamente em nome de Jesus.
E eu creio que em meio a este ato profético, o Senhor se levantará do seu trono, olhará para nós com teu olhar de misericórdia e derramará ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Papai, nós vamos voltar para casa, nós seguiremos por mais uma semana, se o Senhor nos der fôlego de vida. Eu quero pedir que haja proteção, que haja paz, que haja saúde na nossa casa, Pai. Não somente na nossa vida, mas eu quero pedir para a nossa casa. Eu quero pedir sobre a tua igreja, que haja, Pai, uma reestruturação plena. Que haja edificação, Pai. Que haja tomada de decisões corretas para que nós possamos gozar do sobrenatural de Deus. Nós queremos ver fogo de Deus cair. Fogo de Deus cair no nosso arraial. Fogo de Deus caindo nas nossas vidas. Fogo de Deus, Pai, para nos incendiar. Nós queremos estar cheios da tua unção, cheios da tua graça, cheios da tua presença, cheios do teu Santo Espírito, Pai. Derrama, Pai, derrama do teu Santo Espírito no nosso meio. Pai, sela-nos com o selo da vitória. Em nome de Jesus eu peço. E em nome de Jesus eu já te agradeço, Papai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a nossa igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Shalom Adonai.